Nós vimos que parte da agenda da nova era é criar tantas organizações quantas forem possíveis, a fim de que neguem a divindade de Cristo. Agora, se você quer cobrir todas as bases, você também tem que alcançar essas pessoas que não vão facilmente para a igreja. Esta organização aqui é a organização Bahá'í, de Haifa, em Israel, em junho de 2003. Quase 500 mil de pessoas já visitaram os jardins que estão ao redor do santuário de Bab, no Monte Carmelo. É aqui que ele vive, ou onde ele é representado. É claro que ele não vive mais lá. Eles primeiramente abriram para o público em 4 de junho de 2001. No Carmelo, eles colocaram este templo. Agora, nesta representação do templo, você vai ver todos os símbolos de novo. As estrelas, os símbolos que acompanham a estrela. A fé Bahá'í diz: a unidade fundamental de todas as religiões é o seu principal objetivo. Bem, Teilhard de Chardin também diz: devemos fazer com que todos aceitem o Cristo universal que satisfaça a todos. A investigação independente da verdade, a igualdade entre homens e mulheres, a eliminação do preconceito, a educação universal. Sexto, o estabelecimento de uma língua internacional auxiliar. Soluções espirituais para os problemas econômicos, a harmonia entre ciência e religião, a obtenção da paz mundial através da cooperação internacional. Tão poderosa é a luz da unidade que ela pode iluminar, e eu odeio essas palavras. Eu tenho uma alergia total a essas palavras do ocultismo, o mundo inteiro. Bem, então eles querem colocar todas as religiões juntas debaixo de uma estrela. E esta estrela definitivamente não é Deus. A aurora dourada em Israel. Aí você tem o símbolo da nova era. Parte da nova era tem que ver com revelações místicas. Os ensinamentos do Cristo, os 2 pilares de Jaquim e Boaz. Então vem o touro, Áries, o carneiro, Buda, Krishna, Sankarasharva, e temos a era de peixes, que nos trouxe Cristo. Então, eventualmente, nós vamos ter um Cristo universal. Esta é a teologia da nova era. E ela começa, é claro, com Jaquim e Boaz, que também são o cerne, a alma da maçonaria. De novo, a maçonaria está controlando todas essas coisas. No musical Hair, quando a Lua está na 7ª casa e Júpiter se alinha com Marte, então a paz guiará os planetas e o amor guiará as estrelas. Este será o despontar da era de Aquário. Harmonia e compreensão, simpatia e confiança. Não haverá mais falsidade ou divisões, uma vida de ouro, sonhos de visões, a revelação do cristal místico e a verdadeira libertação da mente. Aquário, a era de Aquário. Quem é mais velho aqui se lembra dessa música, não se lembra? Sim, que mentira. Tudo isso tem que ver com Lúcifer. É o advento da unidade sob os símbolos ocultos. Assim como a maçonaria faz a mesma coisa com os símbolos de Jaquim e Boaz. A Bíblia nunca fala de pilares nesse sentido. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Esses são os pilares nos quais nós podemos depositar a nossa fé. Estes são os pilares verdadeiros. Então a nova era está cheia de amuletos e chaves cósmicas e poderes de pirâmides e astrologia e cura natural e mãos de luz. Tudo isso é muito esotérico. Isso até agrada a mente, como se fosse uma sabedoria antiga. Por falar nisso, temos o livro Manual de Enoque, Arquétipos sobre a Árvore da Vida. Esse Manual de Enoque é, claro, apócrifo, mas os católicos ensinam isso de forma muito aceitável. Temos o tarô, a mágica, olhos que tudo veem, pentagramas, bruxaria, magia branca e magia negra. Vocês sabiam que na Inglaterra as pessoas podem fazer faculdade de magia e o governo paga todas as despesas? Que legal, hein? Você pode se tornar um bruxo. E você pode escolher se você quer ser especialista em magia negra ou em magia branca. Isso realmente não faz a menor diferença. Uma vez dentro desse círculo mágico, o bruxo diz as seguintes palavras: grandes mestres do universo, prontamente obedeçam à minha vontade. Eu os conjuro pelos grandes nomes cheios de poder, o nome dos Illuminati do firmamento. Assim se invoca Lúcifer. Apareçam para mim
que evocam a sagrada influência das principalidades e dos poderes. Eu pensei que nós estivéssemos em guerra contra eles, mas aqui eles os estão convidando. Venham em paz através do poder dos exaltados Illuminati. Sirvam-me e revelem todas as coisas a mim, da terra e do mar, do conhecimento e da sabedoria, do mal e do bem, da lei natural e da magia. Isso é magia, mas você percebe a linguagem do Éden aí? Não percebe? Sim, bem e mal e todas essas coisas. A Bíblia diz em Deuteronômio 18:10 que não seja encontrado entre vós qualquer um que faça passar o seu filho ou filha pelo fogo, ou que use a adivinhação, ou que observe os tempos, ou encantador, ou bruxo, ou aquele que consulte os espíritos familiares, ou mago, ou necromante. Pois todos os que fazem estas coisas são abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os tira diante de ti. E, no entanto, hoje em dia, no mundo não se fala em outra coisa. No livro Vozes do Céu, Arquétipos do Zodíaco, nós encontramos alguns dos grandes canais modernos que se comunicam com os espíritos. O canal Virginia Essene, que diz que Jesus falou através dela, dizendo: a morte é uma criação da humanidade, não de Deus. Esta é a verdade plena. De novo, eles estão ensinando que não existe a morte. Aqui está outro livro da Nova Era, A Vida da Morte. Aqui está outro de Jean Curie, Você não pode morrer. E aqui está o símbolo do Shamath, você não pode morrer. Esta não é a linguagem que a serpente usou? Claro que esta é a linguagem da serpente. Em Eclesiastes 9, 5-6 está escrito: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem terão recompensa, pois a sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor e o seu ódio, a sua inveja, tudo pereceu. Eles não têm mais uma parte em qualquer coisa que é feita debaixo do sol. Eclesiastes 9, 6. Quando você está morto, a sua mente para. Mas não para estas pessoas aqui. Elas dizem que conversam com os mortos. Tarô vivo, espiritismo, alquimia pessoal. A rosa é o símbolo de Lúcifer. A magia antiga e a nova era, eles usam todos os mesmos símbolos. Eles usam pilares, a meia-lua com uma estrela, ou o sol. Isso é a mesma coisa que o nascimento do Deus Sol e a sua morte. E se vem sob a forma da hóstia, então nós temos a Eucaristia. Aqui colocaram uma face de Apolo em vez da face de Maria, mas é somente uma forma masculina, pois tudo é exatamente a mesma coisa. O sol, a lua, as estrelas, Ísis, Horus, a adoração de Sete. Outro canal é J.Z. Knight, de Nova York. Ela é provavelmente a médium mais famosa do mundo hoje. Ela conversa com um espírito chamado Ramta. E todas as estrelas de Hollywood são clientes dela. Aí está ela. Ela é uma mulher muito bonita. E por falar nisto, isso aqui é maçônico. Mas não se preocupem. Ali está o simbolismo dela. E você percebe que se trata de um triângulo. Ramta, cuja médium é J.Z. Knight, diz o seguinte: através da história, nós temos tentado muitas avenidas diferentes para lhes lembrar de sua grandeza, de seu poder e da eternidade de sua vida. Nós já fomos rei, conquistador, o Cristo crucificado, mestre, amigo, filósofo, qualquer coisa que pudesse canalizar o conhecimento. Às vezes nós interferimos em seus casos para impedir que vocês se aniquilem, para que a vida possa continuar a ser um playground para suas experiências e a sua evolução para a alegria. Agora, lembrem-se que os mormons também ensinam que o homem pecou para que ele tivesse alegria. E aqui é J.Z. Knight que está falando. Eu vou abaixar um pouco o som aqui e eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho em que ela está falando. É uma pena que este som não é muito bom. Aqui ela está explicando como ela conheceu Ramta. E ela disse que Ramta apareceu para ela como uma luz brilhante, como alguém que está com a mão cheia de purpurina e joga essa purpurina nos raios do sol. E ela olhou para ele e lhe disse: quem é você? Você é tão lindo. E ele disse: eu sou Ramta. Eu estou aqui para ajudá-la a sair do buraco. Bem, vamos deixar que ela mesma fale. É uma pena que o som não está muito bom, mas prestem atenção ao que ela está falando.
Nós não poderemos nos aproximar de Deus se nós reforçarmos o conceito de que havia apenas um Filho de Deus, pois isso nos leva a indagar. Então, quem somos nós? Percebem o que ela está dizendo? Que nós não podemos acreditar no conceito de que só há um Filho de Deus, porque isso nos leva a indagar quem somos nós. O que isso implica? Que nós somos Deus, certo? Que nós somos deuses, certo? Vamos perguntar para ela então o que é a verdadeira fé. Vamos deixar que ela mesma responda. Prestem atenção. Quais são as boas novas? As boas novas não são nada além do que a igreja chama de blasfêmia, porque a única forma de explicar às pessoas comuns que elas são divinas é se elas são deuses. Mas, no entanto, as pessoas proíbem que esse ensinamento seja dado. Só há um lugar no qual Deus é explicado. Trata-se do conceito mais extraordinário e simples. E nada tem que ver com a igreja. É de fato a nêmesis da igreja. E se chama ciência. Bem, então aqui se toca uma música rock. Então, pergunto, será que eles não querem que você saiba isso? Que você é Deus e que a igreja não quer que você saiba que você é Deus, mas a nêmesis da igreja vai ser a ciência. Felizmente, se a ciência quer destruir a igreja, será que ela está fazendo um bom trabalho? O que nós temos de fato é falsa ciência. São ensinamentos impressionantes. Então, às vezes, você precisa de um pouco de ajuda para passar para o outro lado. Então, eles usam drogas. Eles usam o que eles chamam de bebidas espertas. Esta aqui é chamada de anjo caído. E eles dizem que você pode incrementar a sua vida espiritual se você usar êxtase. E se você está tomando êxtase, e se você beber essa bebida esperta, qualquer que seja ela, vocês conhecem essa marca Red Bull? Eles dizem que Red Bull lhe dá asas para voar. E todas essas bebidas com muita cafeína, elas têm o poder de desencadear em você uma viagem. Então a nova era também ensina como você pode se tornar divino e como você pode controlar outras pessoas. No mundo dos negócios, você então tem um desempenho maravilhoso. Aqui está um jovem andando sobre brasas. E a Bíblia proíbe isso. Isso é feito no hinduísmo, que ensina que você pode se tornar divino e que você pode obter resultados através de uma atenção focada. Que você pode olhar para uma pessoa e simplesmente por olhar essa pessoa, você pode obrigá-la a fazer tudo o que você quer. Uma vez um jovem veio até mim e me disse: eu posso obrigar você a fazer tudo o que eu quero que você faça. E eu disse para ele: você não pode me obrigar a fazer nada que Deus não queira que eu faça. Aqui está o caso de Ellen Schumann. Ela começou a ouvir uma voz inaudível que lhe ditava mensagens. E isso continuou durante 7 anos. Ela escreveu um livro intitulado Curso em Milagres. Ela passou 3 meses meditando antes de começar a escrever. Então, ela escreveu o livro. Mas por que eu? Porque você deseja conhecer a verdadeira pessoa que eu sou. Você está disposta a me servir. E você me deu permissão para entrar na sua vida. E então as mensagens continuaram. E ela finalmente escreveu o que este Espírito disse que ela escrevesse. E Jesus Cristo, qual foi a primeira declaração que ela fez? Nós não precisamos de ajuda para entrar no céu, porque nós nunca saímos de lá. Vocês conseguem perceber aqui a destruição completa da divindade e da morte substitucionária de Jesus Cristo? A salvação oferecida por Cristo é destruída. E então ela ensina os cânticos que você tem que cantar. Eu não sou meu corpo, eu sou livre, pois eu ainda estou do jeito que Deus me criou. Em outras palavras, há aqui um aspecto de vida eterna. O curso é o início e não o fim. E quando você passa por este curso, a dor se torna minha própria ideia e não é mais o pensamento de Deus. Eu invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Para mim, isso é blasfêmia do mais alto grau. E ela continua escrevendo: não existe morte porque o Filho de Deus é como seu Pai. Percebam que eles dão essas razões patéticas. Isso não tem lógica alguma. Nada que você faça pode mudar o amor eterno. Esqueça os seus sonhos de pecado e culpa. Mas o que a Bíblia diz?
É por causa do pecado que Jesus teve que vir e morrer por nós. Isso não é verdade? Sim, mas se você for esquecer essas coisas porque não há mais morte, bem, então você pode continuar vivendo como sempre viveu. A cientologia ensina que você deve se tornar claro. Trata-se de um modo de vida científico como na nova era. E então você passa a usar detectores de mentira e eles entram nos detalhes mais íntimos da sua vida pessoal e eventualmente você fica com raiva quando você mente sobre alguma coisa. E eles então confrontam a você. É uma forma de confissão. E então você acaba liberado e você passa a flutuar e você se torna Deus. Está escrito no livro Mágica e a Mente Ocidental. O ponto central da religião do Novo Mundo é a aproximação com o divino. Se vocês se aproximarem dele, ele se aproximará de vocês. E existe uma hierarquia. A religião do Novo Mundo será a grande aproximação do divino que unificará todas as religiões. Então, se nós fizermos uma comparação das doutrinas da nova era com as doutrinas da Bíblia, nós descobriremos que, primeiro, a Bíblia diz, Jesus é o Filho de Deus. A nova era diz, Jesus é um dos mestres. Em segundo lugar, a Bíblia diz que somos salvos pela graça. A nova era diz que você alcança a divindade através das obras. Número 3, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. E a nova era diz que você tem que despertar a consciência de Cristo dentro de você. Quarto, a Bíblia diz que Lúcifer é o diabo, mas a nova era diz que Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. Número 5, a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus, mas a nova era diz, adorem a criação. Número 6, a Bíblia diz, o homem foi criado, a nova era diz, o homem físico evoluiu, o homem espiritual sempre existiu. Número 7, a Bíblia diz que Deus não é parte da criação, mas a nova era diz, panteísmo, e eles dizem que se eles quiserem, o próprio Lúcifer pode aparecer para eles. Então a Bíblia ensina a ressurreição, a nova era ensina a reencarnação. A Bíblia ensina que a palavra é a verdade, a nova era diz que a verdade é interior. A Bíblia diz que nós devemos esperar pela segunda vinda, a nova era diz, esperem por Maitreya. A Bíblia diz que devemos abandonar o pecado, a nova era diz que não há pecado, esqueçam do pecado. E finalmente a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como Cristo pela santificação, mas a nova era diz, descubram o poder interior. E a Madre Teresa, que foi uma grande adepta da nova era, diz o seguinte, eu espero que eu esteja me convertendo, mas eu não estou me referindo ao que você pensa. Se, ao nos depararmos face a face com Deus e o aceitarmos em nossas vidas, então nós estamos nos convertendo. Nós nos tornamos um melhor hindu, um melhor muçulmano, um melhor católico, um melhor o que quer que seja que sejamos. Que abordagem eu deveria usar? Para mim, naturalmente, seria uma aproximação católica. Para você, seria uma aproximação hindu. Para outra pessoa, uma aproximação budista, de acordo com a consciência de cada um. O que Deus é em sua mente, é isso que você precisa aceitar. Será que essa doutrina é bíblica? Não! Esta é a doutrina da serpente, não é a doutrina bíblica. O que ela está dizendo é que um sacerdote católico podia muito bem ser budista. E eles podem, de fato eles são budistas. E ela continua, nós precisamos fundir o eticista, o prático, o político e o sacerdote. E é sobre isso que as conferências deles falam. E se nós observarmos os teólogos católicos e a Igreja da Inglaterra, e o Dalai Lama, e os muçulmanos, os judeus, os sikhs, todos eles são iguais. E nas Nações Unidas, a fé dessas pessoas estava disposta a mover montanhas. E por isso, eles ensaiaram um ecumenismo, uma iniciativa ecumênica que é chamada de Nações Unidas da Fé. E eu vou dar uma palestra inteira sobre este assunto. O budismo também ensina que a divindade é uma coisa interna, que uma pessoa pode se tornar divina. O budismo também ensina a reencarnação. De fato, o budismo é apenas uma seita do hinduísmo. Aqui está o Dalai Lama, o atual Lama, claro. Quando ele morrer um dia, eles vão precisar de um sucessor, certo? E eles não podem esperar que o Lama se reencarne num bebê e esperem que ele cresça. Eles precisam de um líder imediatamente. Então eles dizem que o próximo Dalai Lama já está encarnado. Ali está. Aquele ali é o próximo Dalai Lama. Então o pobre espírito do Dalai Lama deve ficar pulando entre um e outro. Que ensinamento ridículo. E as pessoas creem nisso? E é claro, ele é tratado como se ele fosse Deus e rei. Esta aqui vem da revista Time. O Dalai Lama, no seu
Exílio no Tibete, Deus e rei. Assim como o Papa é Deus e rei. Mas aqui quem é que manda em quem? Quem manda é o Papa, porque o Dalai Lama se prostra diante dele. Mas vocês percebem que Vaticano e budismo são tudo a mesma coisa. Fala-se de um caminho para o nirvana, do esvaziamento do eu, até que nada reste em você. Prometem um paraíso, uma luz que vem do Oriente, e de repente o mundo está inundado com esses deuses pequenos. Aqui está um deles, Rushir Avatar Adida Samraj. Ele também é considerado Deus. Aqui está ele, um que tem um monte de mulheres flutuando ao redor. E aqui está ele, fotografado em 1993. Aqui ele entra numa sala, todos se prostram, de repente a porta de entrada se abriu e o ser mais brilhante que eu já vi entrou. Este é aquele, em letra maiúscula, por quem eu estava esperando. O que esse trecho está dizendo? Está dizendo que não é suficiente buscar a realização como um alívio para o sofrimento. A realização tem que ver com o avatar da luz, o caminho de Adidan. Nada tem que ver com o alívio do sofrimento. Tem que ver com felicidade, tem que ver com o amor. Tudo sob a condição de buscarem refúgio em mim. Todos devem se apaixonar por mim. Eu não quero me apaixonar com esse carinha gordinho aí, não. Alguém aqui quer? Mas vamos ter cuidado, não vamos ser preconceituosos, porque tem muita gente por aí que acredita que ele é Deus mesmo. Esta aqui é Amrita Amanda Mai. Ama é seu apelido. Agora, vocês acham que essas pessoas que estão aqui são gente pequena, simplesmente fazendo um passeio? Claro que não. Esses aqui são dignitários das Nações Unidas. Aqui está ela recebendo a recompensa por uma iniciativa pela paz global empreendida por mulheres religiosas e líderes espirituais em Genebra. E ela é uma das porta-vozes das Nações Unidas. Mas ela também é adorada. Ela é uma deusa. Você pode adorá-la e está tudo bem. Aqui está o discurso de ama nas Nações Unidas. Esta é a única verdade que brilha na criação. Rios e montanhas, plantas e animais, sol, lua e estrelas, você e eu. O que é tudo isso? Como é que nós podemos chamar isso? Panteísmo. E ela continua. Todas são expressões de uma única realidade. É a assimilação desta verdade em nossa vida e a aquisição de uma compreensão mais profunda que vão nos ajudar a descobrir a beleza inerente nesta diversidade. Quando nós trabalhamos juntos como uma família global, não simplesmente enfatizando uma raça, uma religião ou uma nação, a paz e a felicidade vão prevalecer de novo. Blá, 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 blá. Lágrimas, divisão e conflito desaparecerão. Tudo isso parece tão bom. É isso que o mundo quer ouvir, mas não é bíblico, certamente não é. Este aqui era o avatar Meher Baba. Vocês perceberam uma coisa em comum nesses nomes? Baba, 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 Baba. O que Bab significa? Vocês se lembram? Portão, portão, Babel, a porta para El. Nós temos aqui a fabricação de Babilônia. O Dalai Lama como homem divino. Este homem aqui é o fundador do movimento Hare Krishna. E ele se intitula Sua Graça Divina. Não é legal? Eu sempre tenho dificuldade para pronunciar o seu nome. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Que seja. E aí estão alguns dos seus templos. Você pode entrar aí. E ele se senta num altar em todos os templos do mundo. E aí estão esses pobres jovens Hare Krishna, que andam por aí com a cabeça raspada e com sua música e suas flores. Eles adoram este pequeno homem Deus aí. E em todas as suas pinturas, sempre há 12 ao redor de um. 12 ao redor de um. Aqui você tem 12 virgens vestais ao redor de um. Satanás quer copiar a Jesus em tudo, não quer? Jesus tinha 12 discípulos ao redor de um. Havia 12 tribos de Israel ao redor de Jeová. Satanás é um plagiador do original. Ele nunca é nada mais do que uma cópia mal feita. E se você quer se tornar Hare Krishna, você tem que ser pobre. A menos que você seja George Harrison ou um dos Beatles. Aí, então, você pode continuar sendo rico. Eles precisam do seu dinheiro. Bem, aqui estava o original Sai Baba. Mas ele morreu. Mas, fiquem frios, ele reencarnou. Ele está de volta. Aí está Swami Dhirendra. Todos presidentes, todos altos oficiais da Índia
Eles e Indira Gandhi, este aqui era o guru pessoal dela. Ele era uma espécie de Deus que ajudava na malhação. E aqui está a sua santidade, Maharishi Mahesh Yogi. E o que sua santidade tem para dizer é tão profano que eu vou adiar até uma palestra posterior. Ele só fala de assassinato. E o serviço social exige que se observe o Dia das Nações Unidas. Mas a fé Bahá'í tem o maior número de representantes nas Nações Unidas. 800 membros que se dedicam de tempo integral. Esta é a maior representação de todas as igrejas do mundo. Mas quem controla esses representantes por trás dos bastidores, isso é outra história. Bem, aqui está o fundador. Eu acho muito interessante que a fé Bahá'í tenha sido fundada em 1844. Vocês percebem como esta data continua sempre aparecendo? É uma data tão fascinante. E este aqui é o Baha'u'lláh, que faz uma ligação entre a fé Bahá'í, fundada por Bab, que significa portão. E aí você percebe todos os portões que levam ao céu. E aí está o filho dele. Infelizmente, este daqui é a reencarnação de Bab, do original Sai Baba. O nome dele é Sri Satya Sai Baba Ashram Puttaparthi. E ele se chama a si mesmo de Deus Todo-Poderoso. Este aqui realmente me irrita. Eu tenho que me controlar para não falar dele. E aqui ele aparece com a sua pequena flor. E aqui ele está num carro de ouro. E aqui está o seu santuário, onde ele tenta reunir todas as principais religiões. E tanta coisa tem se falado sobre este homem. É simplesmente nojento. Eu não quero nem falar sobre isso. Mas ele diz que é Deus. E no mundo inteiro as pessoas o adoram. Aqui tem um camarada alemão se ajoelhando na frente dele. Ou sentado de frente a um templo de Sai Baba. Sabem, às vezes eu fico imaginando, o que aconteceu com a minha nação? Eu gostaria de pegar essas pessoas e dar uma sacudida nelas. Será que vocês esqueceram da reforma? Daquilo pelo qual as pessoas estavam dispostas a morrer? Será que vocês se esqueceram que é Jesus Cristo que é o centro da nossa religião? E não uma outra pessoa que se parece com eu não sei, talvez um esfregão estático ou alguma coisa? E eles adoram isso? Isso não é uma loucura? Bem, quem controla essas religiões? Vejam aqui o jesuíta Swamis. Eu quero dizer que quem controla tudo isso são os jesuítas. Aqui nós temos os jesuítas adotando a roupa, a dieta e os costumes dessas pessoas. E esses Swamis, eles são jesuítas. Porque na religião jesuíta você pode se tornar todas as coisas para todos os homens. E você então controla tudo por trás dos bastidores. Este aqui morreu recentemente. Seu nome era Bhagwan Sri Rajneesh Osho. Aí está ele, um homem divino, e as pessoas o adoravam. Ele tinha 50 Rolls Royce, e as multidões o admiravam. Escutem agora o que eles estão dizendo sobre essa pessoa. Bem, eu tive o prazer de conhecer a Bhagwan, e eu quero lhe dizer que não existe ninguém como ele. Bhagwan é o meu mestre, eu o amo. Eu estou apaixonado por ele, isso é tudo que eu tenho a dizer. Ele andava de Rolls Royce 2 ou 3 vezes por dia e era adorado, literalmente adorado por milhares de seguidores ocidentais. É tão triste ver a sua devoção para um mero ser humano que se considera Deus e sua submissão ao seu governo espiritual. Por isso eles usam a foto dele ao redor do pescoço continuamente. E eles são obrigados a usar sempre vermelho. E são obrigados a mudar o seu nome para nomes hindus. A generosidade desse homem, que faz com que ninguém suspeite que ele é o próprio Deus que caminha sobre a terra. Para o hindu, o guru é muito importante. O guru é o seu senhor, o seu mestre, o seu salvador, maior mesmo do que Deus. Eu estou realmente muito interessado em sua adoração, em sua veneração, nos dons, nas oferendas que eles me trazem. Mas eu certamente não estou interessado em seus problemas e suas dificuldades e suas dores. Os seguidores do guru creem que ele retribui este amor incrível que eles sentem por ele,
mas em realidade ele se alimenta de suas emoções para manter o seu próprio ego. Eles estão buscando a sabedoria, o amor que Bhagwan tem para oferecer. Ele tem tanto amor e ele oferece este amor a todos. E ele nos ajuda a encontrar o nosso amor por nós mesmos. Bem, aqui tem mais algumas cenas. Vejam este repórter. Milhares de adeptos, a maioria dos quais vêm de famílias separadas e já emocionalmente feridos, estão se tornando vítimas dos gurus. A maioria dos gurus que eu conheço no mundo ocidental são muito ricos. Os gurus têm mais interesse em discípulos brancos do que em discípulos da Índia, simplesmente porque eles podem pegar mais dinheiro dos brancos. Eles têm adquirido inúmeras propriedades, eles têm contratado guarda-costas, eles vivem num luxo muito grande, eles têm os próprios hotéis, suas próprias frotas de aviões. E até helicópteros, no caso de Rajneesh. Bem, eu não posso garantir que vocês entenderam isso, mas vocês percebem a magnitude como as pessoas podem adorar gente assim. E este é apenas um deles. Há muitos outros. Ken Wilber, um psicólogo da nova era, diz: a grande deusa Kali da Índia, quando vista em sua forma mais elevada como a esposa de Shiva, é um exemplo perfeito da assimilação da imagem da grande mãe em um novo corpus, em um corpus mais elevado da mitologia da grande deusa, que serve de fato um sacrifício de autoconhecimento e não o sacrifício substitutivo com sangue. Percebem que essas pessoas detestam a Jesus? Elas o odeiam. E dizem, a queda foi um avanço evolutivo, um crescimento perfeito. Isso não é interessante? Sim, o que mais eles dizem? Quando comemos da árvore do conhecimento, não apenas os homens e mulheres perceberam o seu estado mortal e finito, eles perceberam que eles tinham que sair da subconsciência do Éden, para que eles pudessem verdadeiramente viver a vida de si mesmos. Eles não foram expulsos do jardim do Éden, eles simplesmente cresceram e saíram de lá. E eles dizem que por esse ato corajoso nós temos que agradecer a Eva e não culpá-la. Este é o mesmo ensinamento dos Mormons, exatamente o mesmo. Este livro aqui é A Vinda do Cristo Cósmico e seu autor é Matthew Fox. Quem é Matthew Fox? Um sacerdote católico que se tornou sacerdote episcopal. Porque dá para mudar de um para o outro. É tudo a mesma coisa. Este livro fala do sagrado e de nossa resposta para ele. Reverência. O que é sagrado? Tudo é sagrado. A criação é sagrada. As estrelas, as galáxias, as baleias, o solo. E o que é isso? Isso é panteísmo. O que mais ele diz? Que criatura há de negar que é um diamante mortal, uma bênção original, uma imagem do divino? É minha experiência que somente a espécie humana ousa negar a sua divindade, ousa negar o Cristo cósmico. A Vinda do Cristo Cósmico é o livro, e o seu autor é um sacerdote católico. E ele continua dizendo, se a minha tese estiver correta, hoje é o tempo de nos movermos da busca pelo Jesus histórico para a busca do Cristo cósmico. Isso ajudaria a combater a religião distorcida e o movimento pseudo-místico de nossa época, conhecido como fundamentalismo e às vezes chamado de cristofascismo. Bem, quem mais disse que essas pessoas são como novos fascistas? Isso não é interessante? Então, aqueles que creem na Bíblia são cristofascistas. E se você crê no Cristo cósmico, então tudo bem. E ele continua, talvez precisemos de um novo concílio ecumênico. Este deveria ser profundamente ecumênico e reuniria toda a sabedoria das religiões mundiais. Agora, não pensem que Matthew Fox é um peixe pequeno. Ele é um dos principais pensadores desse movimento. E o que esse Cristo cósmico faz? O que ele fará? Ele vai nos mudar, ele vai mudar os nossos costumes? Ele vai nos levar a uma sexualidade mais profunda? Percebem? Isso é interessante. E o que mais ele fará? A Eucaristia. Essa será a promessa do eros maternal nele. O que ele está querendo é trazer de volta o velho culto sexual a Ísis. E isso é nojento. Um dos principais aspectos do movimento da nova era é preparar o mundo para a vinda do Cristo cósmico, o reaparecimento do Cristo. E então, a mente precisa estar afinada com o ocultismo.
É aí que Harry Potter e todos os outros entram. Os sinais de mão de Mary Grant-Pré. Ela é a artista que faz a pintura das cenas dos filmes, que pintou o palco, que pintou o cenário para o filme da Formiga e para outros filmes. J.K. Rowling é a autora. J.K. Rowling é a autora. Vocês sabiam que os nomes usados aí são de fato nomes de demônios? São nomes verdadeiros. E que ela usa mensagens subliminares de contaminação, de mistura de palavras. Por exemplo, um dos seus personagens é chamado de Blavatsky, em vez de Blavatsky. Então isto é ocultismo no seu nível mais elevado. E as pessoas ficam dizendo que esses filmes são bons, que não tem nada de satânico neles. Um dos principais apoiadores dos livros de Harry Potter no cristianismo hoje, e isso aqui é uma citação da revista do Billy Graham. E eles dizem, Harry e seus amigos desenvolvem coragem, lealdade e uma disposição para se sacrificar uns pelos outros. Não são más lições em um mundo tão egoísta, mas eles têm o símbolo de Zeus neles. Bem, então, o que o movimento da Nova Era quer fazer? Ele quer alterar o estado de consciência, introduzir sonhos e visões, astrologia, adivinhação, espiritismo, mágica, feitiços, amuletos, solstício, sacrifício humano, sexo sagrado e adoração à serpente. É isso basicamente o que eles querem. E como eles querem conseguir isso? Eles tentam apresentá-lo de uma forma mais palatável. Eles tentam vencer o preconceito das pessoas, misturar crenças novas, redefinir palavras, reescrever a história, prover experiências místicas, imergir os alunos em formas cativantes de uma nova crença. Eles usam crenças-alvo para responder às indagações e exigir pureza. Desde que você exija pureza, tudo bem. Os iniciados, esta aqui é supostamente a aparência que eles têm. O mestre Moroil, o mestre Venécio, os 9 grandes mestres que vêm de novo, o mestre Hilário, o mestre São Paulo, tudo reencarnação. Serapis, que significa serafim, forma angélica, Mahashohan, e o mestre Jesus, que, é claro, foi superado pelo Cristo. Patético. Todos os outros mestres são mestres em seu próprio direito, mas quando chega em Jesus, ele é superado. Não é interessante como eles mudaram a Bíblia para dizer, em vez de Espírito Santo, o Espírito de Jesus, mostrando que Jesus na Bíblia também era controlado por outra pessoa? Bem, então o grande mestre Kuthum Lasin, e então o Maitreya, aquele por quem todos estão esperando, o Cristo, o Bodhisattva, o Imam Mahdi, o Sri Krishna, o São Patrício, o mestre do mundo. Agora, seu agente ou médium no mundo de hoje é Benjamin Creme. E Benjamin Creme é um artista britânico, um antigo estudante de filosofia esotérica, e ele se tornou a principal fonte de informação sobre a vinda do Maitreya. Nascido em Glasgow em 1922, começou a estudar arte muito cedo, e ele se tornou um ótimo pintor no estilo modernista. A sua página na internet é muito interessante. O nome dela é Share International, e é claro que ela tem muitos links com o quê? Com sites católicos. E para mim, esse aqui é um outro jesuíta. Benjamin Creme, o reaparecimento do Cristo e os mestres da sabedoria. Em 1982, a sua organização Tara Century pagou páginas inteiras de anúncio nos principais jornais do mundo, declarando que o Cristo já voltou. E ele diz, as igrejas cristãs revitalizadas, bem como as lojas maçônicas, serão usadas com o propósito de iniciar as massas que vivem neste planeta. Vocês percebem, então, que as igrejas vão cooperar. Ele escreve, partilhem com seus irmãos esta experiência jubilosa e falem a eles que Maitreya, seu amigo, seu irmão, seu mestre, voltou. Vamos ver esse pequeno vídeo aqui e observar o que ele tem a dizer. Boa noite, meus queridos amigos. Estejam prontos para me ver em breve, para seguir os meus pensamentos. A minha vinda se aproxima. O mestre mundial da nova era de Aquários, Maitreya Buda, já está vivendo em Londres, na Inglaterra, desde 1977. Buda,
há 2.500 anos, fez uma profecia que, em seu tempo, viria ao mundo um outro grande Buda. Buda como ele mesmo. E seu nome, Maitreya, inspiraria a humanidade a criar uma civilização brilhante e dourada, com base na justiça e na verdade. E que Maitreya viria Ele é agora membro da comunidade asiática de Londres. Ele vive lá como um homem comum, embora aqueles que estão ao seu redor saibam que ele é um homem excepcional. Tudo que eu escuto, ele escuta. E ele pode dar ensinamentos através de mim. Ele pode inspirar, ele pode curar. Então ele tem um veículo, como uma janela para o mundo através da qual ele pode observar. Ele me disse para pegar um gravador, e eu fiz isso, um gravador portátil, e ele começou a ditar, e eu repetia isso no microfone. E uma noite, 3 meses depois do nosso primeiro contato, eu ouvi a voz de Maitreya. Ele não falou muito, o que ele disse foi simples. Ele falou, eu mesmo vou voltar. Será o passo evolutivo mais extraordinário que a humanidade dará. Nós podemos ou aceitar este princípio ou destruí-lo. As tensões inerentes na discrepância dos padrões de vida entre o mundo desenvolvido e o terceiro mundo é tal que contém as sementes de uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear que destruiria toda a vida, tanto humana quanto subhumana. Mas ele pôde fazer a escolha, ele pôde convidá-lo. E agora nós o convidamos para que ele venha às emissoras de rádio e televisão do mundo. E o dia dessa declaração será o mais extraordinário. A humanidade verá sua face nas telas de televisão. Mas ele não vai falar nada. E os seus pensamentos e as suas ideias entrarão telepaticamente nas mentes de toda a humanidade. Ele estabelecerá um contato mental telepático com toda a humanidade simultaneamente. Vejam a luz que vai levá-los para o futuro, o som que vai levá-los para a eternidade. Você não odeia esse tipo de voz? Isso é patético, não é? Ele vai aparecer para todos nas telas da televisão, vai se comunicar telepaticamente com todos, e todos vão perceber que eles têm que ir e ficar ao seu lado. E o princípio da partilha, da redistribuição, da riqueza será aceito. Todas essas coisas das quais nós temos falado. Isso não é nada mais do que doutrina católica sendo ensinada pela nova era. O reaparecimento dos mestres da sabedoria, a missão de Maitreya e todas essas coisas. Em 1977 lhe perguntaram, você tem alguma coisa a dizer sobre o Papa de Roma? E ele disse, o Mestre Jesus assumirá o trono de São Pedro em Roma. Este evento está prestes a ocorrer. E ele disse em 1979, o falecido Papa Paulo VI e a repentina morte do Papa João Paulo depois de um mês como pontífice, deixa ainda mais claro que o atual Papa João Paulo II será o último. E então, na mensagem 53, ele diz, a lei de Deus, eu sou. E aqui estão as suas prioridades. Número 1, estabelecer a paz. Número 2, inaugurar a partilha. Número 3, remover a culpa e o medo. Número 4, educar a humanidade. Número 5, introduzir os mistérios. Número 6, embelezar todas as cidades. Número 7, remover todos os impedimentos às viagens. Número 8, criar um banco de conhecimentos acessível para todos. Fornecer alimento suficiente. Fornecer moradias. Claro que ele não diz que essas casas vão ter que ser partilhadas. Número 11, fornecer cuidados à saúde e educação, alcançar e manter o equilíbrio ecológico. E número 13, fazer justiça política e social para todos. E ele diz que Deus há de brilhar em todo homem, porque dentro de cada um de vocês está um ser divino. Será que esta linguagem é de Deus ou é da serpente?
Ele fala como demônio. E o que mais ele diz? A teologia é um argumento inútil com respeito às Escrituras. É uma perda de energia. Simplesmente tomem o amor e vivam-no. Percebem que ele não gosta da Bíblia. Ele diz, eu lhes peço que aceitem este novo nível de compreensão. Se vocês se apegarem a cada frase da Bíblia, se vocês argumentarem sobre sua interpretação, vocês estarão perdendo o foco da mensagem de Deus. Isso parece com aquela frase, que a força esteja com vocês. Ele fala dos fatos do Cristo, os fatos da hierarquia, um itinerário muito apertado entre o tempo de agora e o reaparecimento do Cristo. Ele pede que aprendamos a grande invocação. De fato, é Satanás que está dizendo, eu vou voltar em breve. Mas quando nós pregamos que Jesus vai voltar em breve, como é que o mundo responde? Oh, não, que ainda demore muito tempo. Aí está a grande invocação. Eu não vou ler isso aí, porque isso é uma tolice. Sem a partilha não pode haver justiça. Sem a justiça não pode haver paz. Sem paz não pode haver futuro. E então, cruzes misteriosas começaram a aparecer no céu. E de repente, ele apareceu um dia. Uau! Aí está ele, em 1988. E quem é que estava lá para filmá-lo? A CNN, é claro. Os donos da CNN, Ted Turner, era um maçom de grau 33. Então, era de se esperar que fosse a CNN que o fotografasse. E aí ele apareceu. E aí está o seu símbolo, um símbolo relacionado ao ocultismo. Você tem a suástica. Você tem a estrela e a lua e as cruzes e a unificação de todas as religiões. Ele apareceu em 1988, ele curou todas as pessoas e ele tinha hisopo em sua mão. E milhares se prostraram diante dele e o adoraram como Deus. E então a CNN diz, ele desapareceu no céu como um místico. Então ele apareceu na televisão e todos os canais de televisão mudaram para ele. E nas Nações Unidas, em algumas áreas, e na Austrália. Era como se Jesus fosse a estrela da televisão americana. E centenas de espectadores dizem que o viram. Então ele apareceu em 1998 em Chipre, na Islândia, na Argentina, na Rússia, no México, em todo o mundo, na Áustria, Canadá. No dia 1º de março ele apareceu em Toronto, Blanca, Melo, em Oregon, nos Estados Unidos. E em 1999 ele apareceu na Croácia. E 100 cristãos, naquele caso, o viram. E na China ele apareceu aos muçulmanos, na Polônia aos cristãos e também aos muçulmanos. E cerca de 500 cristãos fundamentalistas o viram. Na Turquia ele apareceu aos cristãos, em Marrocos aos muçulmanos. Em 2001 ele apareceu na Argentina, Brasil, Índia, Polônia, China, Nova Zelândia. Já ouviram falar disso? Vocês sabiam de todas essas aparições? No México ele apareceu num estádio, 35 mil pessoas se prostraram e o adoraram como Jesus Cristo. Vejam que interessante. Primeiro 150, depois 400, depois 150, depois 200. Então, em 2002, ele apareceu no Paraguai, no dia 24 de fevereiro, a 200 cristãos. E depois disso, as aparições foram interrompidas. A segunda vinda de Cristo, e nós vamos fazer uma palestra sobre isso, a Bíblia diz que ela vai ocorrer com poder e grande glória, que ele vai vir nas nuvens para punir aqueles que se recusam a conhecer a Deus, para redimir o povo de Deus. Ele vem com seus anjos, com relâmpagos que brilham do ocidente ao oriente, todos os olhos o verão, e então haverá a ressurreição. Jesus há de vir e todo olho verá. É isso que a Bíblia diz. Ele não vai aparecer na televisão e vai falar a você para controlar a sua mente? Não existe nada disso na Bíblia. Quem vai aparecer dessa forma é um falso Cristo, mas o verdadeiro Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E todo olho verá. Apocalipse 1:7. E Apocalipse 22:20 diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu espero que o mundo seja divertido para que ninguém se engane com esses messias falsos, esses mestres falsos que se colocam como Deus, enquanto eles estão vivendo uma vida de luxo neste planeta. Enquanto eles vivem em luxo e esplendor, então eles propagam essas coisas. Eu espero que o mundo seja divertido para que perceba que a Bíblia é sua única esperança. Nós precisamos mostrar que as pessoas estão atacando a divindade de Jesus Cristo, estão atacando o nosso Salvador. E que Deus nos ajude a fazê-lo. Amém.